Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Os Exilados da Capela, escrito por Edgar Armond. E aí nós estamos no capítulo 4, em que ele fala no tempo dos primeiros homens. Então a gente já deve estar no primeiro ciclo, né? Que ele fala que ele divide em 3 ciclos. Então eu acho que esse é o primeiro. Vamos lá. E aí ele diz assim: hoje não mais se ignora que os seres vivos, suas formas, estrutura, funcionamento orgânico e vida psíquica, longe de serem efeitos sobrenaturais ou fruto de acasos, resultam de estudos, observações e experimentações de longa duração, realizados por entidades espirituais de elevada hierarquia, colaboradoras diretas do Senhor na formação e no funcionamento regular, sábio e metódico da criação divina. Bom, no princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino que no ato da emissão e por virtude própria se transforma em leis vivas, imutáveis, permanentes. Entidades realmente divinas, como intérpretes, ou melhor, executoras dos pensamentos do Criador, utilizam-se do verbo, que é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo plasmam o pensamento da matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria, sobre ela, condensando-a, criando formas, arcabouços, para as manifestações individuais da vida. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo, e este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas. O que o absoluto não é. Intermediários existentes fora do plano absoluto, mas que possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental pela força da mesma enunciação, dando nascimento à forma, à criação visível, aparencial. E aí, o editor pede para a gente dar uma olhada no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, perfis 27 e 27A. Bom, essa foi uma nota. E aí continua. Sem o verbo não há essa criação, porque ela, não se concretizando na forma, é como se não existisse, permaneceria como pensamento divino irrevelado no campo da existência abstrata. Ora, para a criação da Terra, o verbo foi e é o Cristo. Paulo, em sua epístola aos Efésios 3:9 diz: Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. E João Evangelista muito bem esclareceu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Bom, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está em João 1:3. Por isso é que o Divino Mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Assim, pois, formam-se os mundos, seres e coisas, tudo pela força do verbo, que traduz o pensamento criador, segundo as leis que esse mesmo pensamento encerra. Em outras palavras, o absoluto, pelo pensamento, cria a vida e as leis e entidades espirituais do plano divino, pela força do verbo, plasmam a criação na matéria, dão forma e estrutura a todas as coisas e seres e presidem sua evolução na eternidade. Na gênese cósmica, no que se refere à Terra, a ação do verbo traduziu o pensamento criador a seu tempo na constituição de uma forma globular fluídica emanada do
Sol central, que veio situar-se no devido ponto do sistema planetário, como novo recurso de manifestações de vida para seres em evolução. Ao seu redor, circundando a Terra, formou-se uma camada fluídica de teor mais elevado, destinada a servir-lhe de limitação e proteção, como também de matriz astral para a elaboração das formas vivas destinadas a evoluir nesse mundo em formação. Nessa camada se continham os germes dos seres, conforme foram concebidos pelos espíritos criadores das formas, representando tipos padrões, fluidicamente plasmados para futuros desenvolvimentos. E, com o tempo, progredindo, a condensação dessa forma globular, segundo as leis que regem a criação universal, os gases internos emanados do núcleo central subiam à periferia do conjunto, onde eram contidos pela camada protetora, e daí condensados pelo resfriamento natural. Caíam novamente sobre o núcleo, em forma líquida, trazendo contudo, em suas malhas, se assim podemos dizer, os germes de vida ali existentes. Esses germes, assim veiculados, espalharam-se pela superfície do globo em formação, aguardando a oportunidade de desenvolvimento. E quando, após inúmeras repetições desse processo de intercâmbio, a periferia do globo ofereceu finalmente condições favoráveis de consistência, umidade e temperatura. Nela surgiu a matéria orgânica primordial, o protoplasma, que permitiu a eclosão da vida, com a proliferação dos germes já existentes, bem como espíritos humanos em condições primárias involutivas, mônadas, aptas ao início da trabalhosa escala evolutiva na matéria, e outros germes que, segundo a cronologia dos reinos, deveriam no futuro também manifestar-se. Os seres vivos da Terra, com as formas que lhes foram atribuídas pelo Verbo e seus prepostos, apareceram no globo há centenas de milhões de anos, primeiro nas águas, depois na terra. Primeiro os vegetais, depois os animais, todos evoluindo até seus tipos mais aperfeiçoados. Segundo pesquisas e conclusões da ciência oficial, a Terra tem 2 bilhões de anos de existência, tendo vivido 1 bilhão de anos em processo de ebulição e resfriamento, após o que, e somente então, surgiram os primeiros seres dotados de vida. Até Louis Pasteur, que ele viveu entre 1822 e 1895, era um químico e biólogo francês, a opinião fume dos cientistas sobre a origem dos seres era a teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres nascem espontânea e exclusivamente de substâncias materiais naturais, como, por exemplo, larvas e micróbios nascendo de elementos em decomposição. Com as pesquisas e conclusões deste eminente sábio francês, o conhecimento se modificou e ficou provado que os germes nascem uns dos outros, não tendo valor científico a suposição da geração espontânea, conquanto o problema continuava ainda de pé em relação ao primeiro ser, do qual os demais se geraram. Em 1953, o bioquímico americano Wendell Meredith Stanley, que viveu entre 1904 e 1971, isolou um micróbio incomparavelmente mais primitivo que qualquer dos demais conhecidos até então, e que se reproduzia mesmo depois de submetido ao processo de cristalização. Como até então nenhum ser vivo pudera ser cristalizado e continuar a viver, daí se concluiu que o ser em questão era um intermediário entre a matéria inerte e a matéria animada pela vida. Admitiram os pesquisadores que esse fato veio preencher a grande lacuna
existente entre os seres vivos mais atrasados e as mais complexas substâncias orgânicas inanimadas, como, por exemplo, as proteínas. Esse ser seria, então, academicamente falando, o ponto de partida para gerações dos seres vivos existentes na Terra, os quais, há 1,5 bilhão de anos, vem evoluindo sem cessar, aperfeiçoando as espécies e suas atividades específicas. Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal estavam os símios, muito parecidos com os homens, porém ainda animais, sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, a saber, a inteligência. Deste ponto em diante, por mais que investigasse, a ciência não conseguiu localizar um tipo intermediário de transição bem definido entre o animal e o homem. Descobriu fósseis de outros reinos e pôde classificá-los, mas nada obteve sobre o tipo de transição para o homem. Todo o esforço se reduziu a uma exumação de 2 ou 3 crânios encontrados algures e que foram aceitos a título precário como pertencentes a esse tipo desconhecido e misterioso a que nos estamos referindo. Realmente, em várias partes do mundo, foram descobertos restos de seres que, após exames acurados, foram aceitos como pertencentes a antepassados do homem atual. Segundo a ciência oficial, quando o clima da Terra se amenizou em princípios do Mioceno, entre parênteses, uma das 4 grandes divisões da era terciária, isto é, o período geológico que antecedeu o atual, fecha parênteses. Então, em princípio do Mioceno e os antigos bosques tropicais começaram a ceder lugar aos prados verdes. Os antigos seres vivos que moravam nas árvores foram descendo para o chão e aqueles que aprenderam a caminhar erguidos formaram a estirpe da qual descende o homem atual. Entre estes últimos, entre parênteses, que conseguiram erguer-se, fecha parênteses, prevaleceu um tipo que foi chamado procônsul, mais ou menos há 25 milhões de anos, o que era positivamente um símio. E os tipos foram evoluindo até que, mais ou menos há 1,5 milhão de anos, surgiram as espécies mais aproximadas do tipo humano. Realmente, na Ásia, na África e na Europa foram descobertos esqueletos de antropóides, entre parênteses, macacos semelhantes ao homem, fecha parênteses, não identificados. Nas camadas do Pleistoceno, e aí ele diz que Pleistoceno corresponde ao começo da Era Quaternária, tempos chamados pré-históricos. Bom, nessas camadas desse Pleistoceno inferior, também chamado Paleolítico, entre parênteses, período antigo da Era da Pedra Lascada, fecha parênteses, e no Neolítico, entre parênteses, Era da Pedra Polida, fecha parênteses, vieram à luz instrumentos, objetos e restos de dentes, ossos e chifres, cada vez mais bem trabalhados. Em 1807, surgiu em Heidelberg, na Alemanha, um maxilar inferior e em Pitdow, Inglaterra, um crânio e uma mandíbula um tanto diferentes dos tipos antropóides. Até que finalmente surgiram esqueletos inteiros desses seres, permitindo melhores exames e conclusões. Primeiramente surgiram criaturas do tamanho de um homem, que andavam de pé, tinham cérebro pouco desenvolvido, as quais foram chamadas Pithecanthropo, ou homem de Java, que viveu entre 550 e 200 mil anos atrás. Em seguida, surgiu os Sinanthropos, ou homem de Pequim, de cérebro também muito precário. Mais tarde surgiram tipos de cérebro mais evoluídos que viveram de 150 a 35 mil anos atrás e foram chamados de homens de solo, entre parênteses, na Polinésia, e de Florisbad, na África do Sul,
da Rodésia, na África, e o mais generalizado de todos, chamado Homem de Neandertal, no centro da Europa, cujos restos, em seguida, foram também encontrados nos outros continentes. Como possuíam um cérebro bem maior, foram chamados, entre aspas, Homo sapiens, fecha aspas. Conquanto tivessem ainda muitos sinais de deficiências em relação à fala, à associação de ideias e à memória. O Neandertal foi descoberto em camadas do Pleistoceno. Isso é o médio, mas logo depois, no Pleistoceno superior, surgiram esqueletos de corpo inteiro e de atitude vertical, como, por exemplo, o tipo negroide de Grimaldi, o tipo branco do Cro-Magnon, pertencente à quarta raça Atlante, e o tipo Chancelade. E, por fim, foram descobertos os tipos já bem desenvolvidos chamados homens de Svancombe, na Inglaterra, o de Kangera, na África, o de Fontchevade, na França, todos classificados como, entre aspas, Homo sapiens, sapiens, fecha aspas, isto é, homens verdadeiros, entre aspas. Ainda hoje, existem na Rodésia, África, tipos semelhantes ao Neandertal que levam vida bestial e possuem crânio de licocéfalo, que é um tipo humano cuja largura de crânio tem 4/5 do seu comprimento e é ovalado, com diâmetro transversal a 1/4 menor que o diâmetro longitudinal. Estes tipos estudados e classificados pela ciência, conquanto tenham servido de base para suas investigações e conclusões, não valem, todavia, como prova da existência do tipo de transição. Na realidade, a ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo humano, como também ignora qual primeiro ser que pode ser considerado como tal. O elo, portanto, entre o tipo animal mais evoluído e o homem primitivo se perde entre o Pithecanthropo, que era bestial, e o Homo sapiens, que veio 400.000 anos mais tarde. Em resumo, eis a evolução do tipo humano. Símios ou primatas. Tipo evoluído de primata, procônsul 25 milhões de anos, né? Homo erectus, Pithecanthropus e Sinanthropus, 500.000 anos. Homo sapiens, Solo, Rodésia, Florisbade, Neandertal, 150.000 anos. Homo sapiens sapiens, Vescombe, Kangera, Fontchevade, Cro-Magnon e Chancelade, 35.000 anos. E aí, numa nota, ele fala assim: nos anos 90, exames de DNA provaram que o Neandertal é uma ramificação separada da espécie humana, embora seja evidentemente uma evolução dos símios primitivos. E aí, ele continua assim: é bem de ver que se houvesse existido esse tipo intermediário, inúmeros documentos fósseis dessa espécie existiriam, como existem de todos os outros seres vivos. E assim, como houve e ainda há inúmeros símios, representantes do ponto mais alto da evolução dessa classe de seres, também haveria os tipos correspondentes, intermediários entre uns e outros. Se a ciência até hoje não descobriu esses tipos intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra. Foram plasmados de outros planos de vida, onde os prepostos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe os atributos humanos que, por si sóis, conquanto aparente e inicialmente invisíveis, dariam ao animal condições de vida enormemente diferentes e possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringem e se limitam em si mesmos. Sobre assunto de tão delicado aspecto, ouçamos o que diz o instrutor Emmanuel em comunicação recebida em 1937 pelo médium Francisco Cândido Xavier e que transcrevemos in letteris. Abre aspas. Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações. Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade,
posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais. E princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. A razão, a consciência, entre aspas, a noção de si mesmo, fecha aspas, constituem, na individualidade, a súmula de muitas lutas e de muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar nas nossas condições de personalidades relativas. Vidas essas que não se circunscrevem ao reino hominal, mas que representam o transunto das mais várias atividades em todos os reinos da natureza. Todos aqueles que estudaram os princípios de inteligência dos considerados absolutamente irracionais, grandes benefícios produziram, no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas do drama infinito do nosso progresso pessoal. O princípio inteligente, para alcançar as cumeadas da racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência nos planos de vida. Os protozoários são embriões de homens, como o selvagem das regiões ainda incultas são os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo. Espíritos esses, que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram, em tempos remotíssimos, desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. O vosso mundo era então povoado pelos tipos do, entre aspas, primata hominus, fecha aspas, dentro das eras da caverna e no sílex. E essas legiões de homens singulares, pelo seu assombroso e incrível aspecto, se aproximavam bastante do Pithecanthropus erectus, fecha aspas, estudado pelas vossas ciências modernas como um dos respeitáveis ancestrais da humanidade. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi que, por misericórdia divina, em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe, através de lutas incessantes e redentoras, e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas benditas da dedicação e da renúncia em favor do progresso dos homens. Seus labores, penosamente efetivados, terão um prêmio, que é o da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na sua condição de almas fragmentárias no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores nos planos do alto, objetivando a sua melhoria e o amplo desenvolvimento de seu progresso em demanda do reino hominal. Em se desprendendo do invólucro material, encontram imediatamente entidades abnegadas que os encaminham para a senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo, a sua reencarnação. O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra,
dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. E que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperantes na criação. Fecha aspas. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava, entre aspas, ipso facto, fecha aspas, criada a raça humana, com todas as suas características e atributos iniciais. A primeira raça-mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira, entre aspas, espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos pouco conscientes. Fecha aspas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Ficamos por aqui hoje. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.